Nunca conheci o amor de uma mulher, desabafou o lenhador virgem solitário, a viúva ferida, que lhe pediu abrigo. Foi numa madrugada de vento seco, quando a lua parecia um prato lavado pendurado no alto do céu, que alguém bateu com 3 toques mansos na porta de Elias. O barulho atravessou a madeira e chegou ao peito dele como quem chama pelo nome. Elias, acostumado ao silêncio da casa de taipa e ao cantar dos bacuraus, levantou devagar, sentindo a palha do esteiro grudar nas costas suadas. A lamparina pendeu um clarão amarelo no canto, mostrando o facão encostado e o retrato antigo da mãe, já morta, olhando tudo com olhos de bênção e conselho. Quem é? A voz saiu um fio, como se tivesse medo de acordar o mato. Me perdoe, preciso de abrigo. A resposta veio trêmula, feminina, o ar arranhando de cansaço. Tão me seguindo. Elias abriu. A moça estava ali, magra de medo, a pele ralhada no braço, um corte feio no joelho, o vestido manchado de poeira e um pouco de sangue seco. Trazia nos olhos aquela mistura que gente que viveu coisa ruim costuma carregar, um susto antigo e uma coragem nova. O cabelo, preso de qualquer jeito, tinha odor de estrada e de alecrim amassado. Entre, disse ele puxando a porta. O coração batia apressado, feito zabumba em noite de forró. Ele não estava acostumado com mulher dentro da casa. Aliás, nunca teve mulher por perto de jeito nenhum, fora a mãe. Nunca foi de feira paquerar, nem de olhar muito. Era manso demais, ou tímido demais, ou tudo isso junto. A moça respirou fundo, olhou para trás, como quem tem medo de sombra, e atravessou o batente. Chamo Lívia. Ela falou baixo, a mão tremendo. Sou viúva e tô ferida. Se o senhor puder, um canto, uma água, eu agradeço. Ele trouxe água do pote, limpa e fresca, e um pano de algodão. Tirou do baú uma pomada de aroeira, herança da mãe, e esquentou um pouco d'água para o chá de erva doce. Sentado num banco, de costas por respeito, perguntou. O corte dói muito? Posso ajudar a limpar? O senhor é de boa alma, eu tô vendo. Ela sorriu um tantinho, apesar da dor. E pode sim. Elias se virou devagar. Viu o joelho de Lívia aberto, viu a pele arranhada e pensou que aquele corpo era mais sagrado do que qualquer altar. O respeito nasceu maior que o espanto. Ele lavou o ferimento com cuidado, mão pesada de lenhador aprendendo a ser leve. Ela fechou os olhos, talvez por vergonha, talvez por alívio. O silêncio ficou quente, só o som da lamparina mastigando o pavio. Quem estava lhe seguindo? Elias perguntou, voz macia. Homem da madeireira. Ela mordeu os lábios. Depois que meu marido morreu, ficou coisa mal explicada. Ele trabalhava com caminhão. Dizem que o frete era honesto. Dizem... Eu descobri papel de venda de madeira da mata de um buzeiro com assinatura falsificada. Fui tirar satisfação e... Bom, o capataz disse que viúva devia ficar calada. Dei um grito, ele me empurrou. Fugi. Acho que me viram tomando a estrada. Vim pela vereda do riacho seco. Elias sentiu um quente por dentro. Não era vergonha agora, era raiva. A mata do umbuzeiro era quase família. Quantas vezes ele dormiu debaixo dela quando menino, fugindo do calor? Quantas vezes a mãe benzeu febre com chá de folha? Pode ficar aqui, quanto tempo precisar. A fala saiu firme, e ele se assustou com a própria firmeza. Lívia respirou fundo, o corpo amansando. O senhor tem nome? Elias. Trabalho com lenha. Só corto o que cai de velho ou de doença. Não destrua a mata viva, não. Ele coçou a nuca, tímido. E... hesitou, mas alguma coisa dentro dele pediu verdade. Nunca conheci o calor de uma mulher. Nunca. Nem beijo, nem nada. Sou ruim com gente. Melhor com árvore, com madeira. A madeira não exige que eu fale bonito. Lívia encarou aquele homem alto, braços de quem abraça tronco,
olhos limpos e um jeito de menino grande. Não riu. Não teve pena. Apenas entendeu. E, por um instante, até gostou daquele lugar onde a solidão não tinha tanta maldade. O que o senhor tem é respeito, disse. E respeito tem falta por aí, viu? A madrugada foi virando quase manhã. Elias arrumou a rede da mãe, fina e cheirosa de guardado. Cobriu Lívia com um lençol leve. Sentou-se no vão da porta, facão perto, ouvido ligado. Sempre foi medroso, é verdade. Mas medo, quando arruma motivo bom, vira sentinela. E ali havia motivo. Perto do nascer do sol, 2 vultos apareceram no alto da ladeira, silhuetas cortadas de vermelho. Pararam, olharam a casa simples, cochicharam. Um cuspiu no chão, o outro mexeu no coldre. Elias sentiu uma fisgada no estômago. Atrás dele, a respiração de Lívia estava tranquila, sonhando enfim sem correr. Ele levantou, segurou o facão com mais carinho do que força. A casa era pobre, mas era abrigo. E quem pede abrigo, no sertão, vira da família enquanto precisar. Os vultos deram um passo à frente. Um deles gritou: "Ô de casa! Viu uma mulher passando, léguas para cá?" Elias respirou, olhou o céu clareando e percebeu que aquela manhã ia decidir mais coisa do que o rumo do dia. A resposta ficou presa na garganta, entre a coragem nova que ele ainda aprendia a vestir e o medo antigo que sempre calçou. E os homens já punham o pé no terreiro, com poeira levantando e cheiro de ameaça entrando pela porta. Elias saiu, fechando a porta por fora, e ficou no batente, tampando a vista do interior da casa. Os 2 homens chegaram mais perto, botas gastas, um boné puído, a pecha de má companhia. O mais baixo tinha um sorriso torto. O alto mantinha a mão na arma como quem coça vício. "Tô perguntando, cabra. Viu uma viúva ferida por aqui?" Repetiu o mais baixo. "Se viu, é melhor dizer. Não é problema seu. Ela deve pra gente." Elias segurou o facão sem ameaçar. A lâmina só mostrava o claro da manhã, cortando um pedacinho de sol. "Aqui passa gente demais", respondeu voz calma. "Não reparei. Não repare não." O alto invocou. "Vamos olhar dentro." O coração de Elias bateu no gogó. Ele sabia, se os homens entrassem, estariam 2 passos de Lívia, da rede, do lençol branco. Ele sentiu que não queria permitir. Uma lembrança acendeu antiga. O umbuzeiro grande, onde a mãe acendia vela para Santo Antônio. Ela dizia: "Promessa feita debaixo de um umbuzeiro é promessa que a caatinga escuta." Ele então fez, na alma, um pedido apressado: "Meu santo, me dê coragem e uma palavra que sirva." "Aqui não", disse seco e surpreendeu a si mesmo. "Minha casa não recebe violência. Se estão procurando briga, vão bater em tronco duro." Os homens se entreolharam. O mais baixo deu 2 passos, a mão na fivela, rindo do atrevimento. E riu mais ainda quando a sanfona começou a chorar lá longe, no caminho da feira. Era Zé Sanfoneiro, sempre passando cedo, arrastando cantiga. A música atravessou o ar igual reza, e a certeza de Elias ficou menos tremida. "Escute aqui, moço." O alto puxou o revólver meio palmo para fora. "A viúva levou papel que não é dela. O patrão quer de volta." "O patrão não gosta de negativa. Patrão de vocês gosta é de árvore morta", Elias respondeu. "E de gente calada. Pois aqui nem árvore nem gente vão morrer." O tempo travou por um segundo. O pássaro no fio suspendeu asa. A lamparina por dentro da casa deu um estouro pequeno. E o mais baixo, não aguentando o silêncio, desembestou a falar: "Quem é tu para dizer o que entra ou sai?" E foi dando um passo atrevido, batendo no peito de Elias com a ponta do dedo. O facão não se mexeu, mas a mão de Elias se mexeu, firme, agarrando o punho do homem e torcendo, sem ódio, com a força de quem pega madeira brava. O cabra gemeu, o revólver do outro brilhou mais claro. E foi quando uma voz de mulher cortou o pátio. "Chega!" Lívia surgiu na porta, apoiada no vão, o joelho enfaixado, o cabelo preso.
O lençol caía até os pés. Sou eu que vocês querem, e não levo nada que não seja meu por direito. Esses papéis provam que estão roubando a mata e falsificando a assinatura do meu marido. E eu vou levar isso para o delegado de Araripe. Nem que seja a pé, nem que chova pedra. Os homens riram com deboche. O Alto apontou com o queixo. O delegado bebe com o patrão, viúva. Tu não conhece o mundo, não. Entrega e a gente deixa tu viva. Deixa nada. Elias disse rápido, o susto virando convicção. Se ela entregar, apagam ela e somem com testemunha. Eu não sou letrado, mas sei quando estão mentindo. Tu é quem nessa história? O mais baixo zombou, se livrando da mão de Elias. Tomou gosto pela viúva logo cedo, foi? Elias ficou vermelho. Não por vergonha, mas por raiva da falta de respeito. Antes que respondesse, a voz de alguém entrou pelo terreiro. Aqui ninguém mexe com casa de homem direito, não. Era Dona Ritinha, vizinha, a língua quente, pano na cabeça e colher de pau na mão, vinda a saber da confusão. Atrás dela, 2 rapazes da comunidade, João de Moenda e Pita, chegaram por curiosidade. Zé Sanfoneiro largou a música e veio também, sanfona no peito, corajoso, porque a sanfona dá coragem. Os homens da madeireira farejaram que o vento soprava contra. Guardaram a arma, cuspiram de relance e recuaram devagar. Isso não acabou, não. O Alto rosnou. O patrão não gosta de insolência. Pois manda ele gostar. Dona Ritinha bateu a colher na mão e leva esse cuspe junto, que o terreiro de Elias é varrido. Quando os capangas se foram, sobrou o silêncio, o cheiro de poeira de volta ao chão e um bocado de coração acelerado. Lívia encostou no batente, tremendo de leve. Elias olhou para ela, para o joelho, para a coragem. Obrigado, ela disse, deixando uma lágrima teimosa escorrer. Eu achava que estava sozinha no mundo. No mundo, a gente fica só se quiser. Dona Ritinha decretou. E tu, Elias, bicho do mato, se abre um cadinho. Essa casa agora tem 2 vozes. Esta coisa bonita. O dia correu comprido. Elias foi no quintal rachar lenha, apaziguar a cabeça. Lívia ficou dentro lavando o rosto, ajeitando o cabelo, fazendo chá. Quando ele voltou, o cheiro doce tomou a sala. Ela sorriu, tímida. Fiz para nós, disse. O senhor? Me desculpe ter me metido, mas eu não ia deixar o senhor sozinho. Não me deixou, não. Ele sorriu de canto, uma coisa rara. E procurou coragem num lugar novo. Se você quiser, fica aqui até a gente resolver seu caso. E se nós for no delegado de outra banda, onde o patrão não manda? Lívia pensou. O mapa dela era cheio de poeira e perigo. Mas também começou a desenhar uma linha de esperança. Quem sabe, em Brejo Santo, talvez Barbalha, houvesse um promotor sério. Quem sabe o padre da paróquia podia indicar alguém. E, acima de tudo, quem sabe ela pudesse parar de correr. Eu fico, respondeu, e a palavra assentou casa. As tardes seguintes trouxeram um ritmo que parecia ter saudade de existir. Elias ensinou Lívia a afiar a faca de cozinha como quem afia conversa. Ela riu quando ele explicou que madeira velha fala com a mão que corta, e ele riu baixinho quando ela dançou 2 passos de forró sozinha na sala, dividindo com ele um pouco da música. Dona Ritinha aparecia de quando em vez, levando notícia e bolo de milho. Zé Sanfoneiro, curioso, inventou de treinar lá no terreiro as novas modas, só para botar riso na cara do lenhador. À noite, a casa pequena ficava grande. Elias sentava no batente e olhava o céu. Lívia, do outro lado, contava pedaços do que viveu com o marido. Um homem bom, mas fraco de vontade, que se meteu com gente errada sem saber sair. Falava sem rancor, alguma dor, certa saudade. Elias ouvia com todo o corpo, como aprende a ouvir quem passou muito tempo sem palavra que importasse.
Foi numa dessas noites que um vento diferente varreu a varanda. Cheiro de chuva longe, o tempo do sertão, feito coração de gente, de repente muda. Elias levantou o rosto, sorriu para a nuvem. Cheiro de promessa, disse. Que promessa? Lívia perguntou. A do umbuzeiro. Ele apontou para a árvore ao longe. Quando venta desse jeito, é sinal de que a caatinga lembra da gente. Lívia chegou mais perto, ombro quase tocando o ombro. O quase era um mundo inteiro. Elias engoliu em seco. O calor do corpo dela não era ameaça, era um abraço sem braço. Ele respirou. Elias, ela falou, a voz limpa, confiante. Eu sei que o senhor disse que nunca conheceu, mas também sei que a gente não precisa viver no escuro só porque teve medo. Eu tô ferida, mas não tô quebrada. E o senhor é doce, do seu jeito, não precisa ter pressa. Só precisava dizer que confio. Ele não respondeu com palavra. Respondeu com o olhar que ficou cheio de água sem cair, com o gesto de pegar a mão dela por um instante e deixar. Nasceu ali uma linha de ternura esticada, sem ruir. Na manhã seguinte, porém, a ternura teve que andar junto com a coragem. Pita chegou correndo, poeira no cabelo, voz aflita. Elias, a madeireira vai entrar de trator no baixio do umbuzeiro hoje. O capataz jurou que derruba tudo antes de São Pedro. Elias sentiu a veia pulsar. Lívia levantou de um pulo, esquecendo o joelho. Se derrubarem, somem com as provas, ela disse, e com a nossa alma junto. Ele olhou para a mata, para a casa, para o facão pendurado. Na cabeça dele, a promessa antiga da mãe bateu junto com a coragem que Lívia estava lhe ensinando. Era dia de escolher caminho. Ele puxou o chapéu, enfiou na cabeça e disse sem tremer. Então a gente vai pro baixio agora. E vai ficar na frente do trator. No horizonte, o ronco de motor já começava a crescer, como trovão que escolheu voz de ferro. O baixio do umbuzeiro era um lugar que parecia reza. O chão rachado em veios brancos, as pedras quentes e no meio uma copa verde que resistia como vela acesa no escuro. O trator amarelo vinha mastigando estrada, cuspindo fumaça, 2 homens em cima como quem monta bicho bravo. Ao lado, caminhonete com o capataz e mais 2 cabras. Lívia e Elias chegaram primeiro, junto com Pita e João de Moenda, e Dona Ritinha, que não perdia a briga justa. Logo mais, o povo começou a juntar. Umas 10, 12 almas, depois 20. Zé Sanfoneiro trouxe a sanfona, pendurou no peito, porque em tudo que é guerra justa, precisa de música. Ninguém passa daqui, Elias falou se plantando no chão, em frente a um umbuzeiro, braço cruzado. A mão de Lívia achou a dele sem pedir licença. Elias estranhou como era simples o que sempre achou impossível. O capataz desceu da caminhonete. Era o mesmo que empurrou Lívia dias antes. Um homem de pescoço curto e olho frio. Bonito, ele sorriu torto. O romance do lenhador com a viúva no pé de árvore. Mas hoje tem serviço. Saiam do meio. A mata é do patrão. A mata é de quem nasceu com o vento dela no ouvido. Dona Ritinha gritou. E de quem planta, recolhe e respeita. A mata é do povo, disse João de Moenda, segurando um cartaz improvisado. E tem lei! Lei! O capataz gargalhou. Eu ensino vocês a lei que funciona. Roda de trator. Ele fez sinal. O trator avançou, lento, certo, confiante no tamanho. Elias sentiu o estômago gelar, mas não mexeu um passo. Lívia apertou mais a mão dele. Zé Sanfoneiro, doido mas santo, puxou um baião lento que parecia oração. O povo começou a cantar junto, baixinho primeiro, depois mais forte. Aquela cantiga deu tamanho à coragem que ainda cabia na palma da mão. O trator chegou a 2 metros do primeiro grupo. Parou. Um dos operadores suava. Vai, peste! O capataz berrou nervoso. Passa por cima desse povo, a roda é alta. O operador olhou o povo, olhou a árvore. Tinha 2 filhos, pensou neles.
tirou a mão da alavanca. Eu não. E desligou o motor. O capataz ficou roxo, pulou no degrau, empurrou o operador, ligou a máquina de novo. Ali não tinha filho, nem pensamento, só raiva. O trator rugiu, deu um passo. Foi quando Elias, num gesto que não pensou, subiu no para-choque do bicho de ferro e meteu o facão nos cabos, sem machucar ninguém. O motor tossiu, engasgou e morreu outra vez. Oxente! Pita gritou admirado. O cabra matou o bicho! Foi só um corte nos nervos. Elias respirava forte, as mãos tremendo depois de fazer. O capataz saltou do trator, puxando a arma. O silêncio caiu denso. O cano brilhou, a mira procurando o alvo. Lívia se adiantou, o corpo na frente de Elias, voz firme. Atira em mim e confessa o crime de novo, homem. Tu tocou em viúva, empurrou, ameaçou. E agora vai atirar na frente de 20 testemunhas? Tu tá valente é com sombra. O povo cercou. A arma virou peso incômodo. Foi aí que um carro de polícia chegou levantando poeira. 2 soldados desceram, e com eles um homem de camisa clara, gravata torta, cara de quem não dormiu. Dr. Lacerda, promotor da comarca vizinha, chamado por Padre Miguel, por meio de um recado correndo mais rápido que boato. Em lugar pequeno, quando a causa é justa, a notícia vira cavalo alado. O que está acontecendo aqui? O promotor perguntou sério. Lívia ergueu os papéis num saco plástico. Crime ambiental, doutor. E falsificação da assinatura do meu marido, morto, nesses fretes de madeira ilegal. Tenho documentos, testemunha do empurrão e da ameaça. E o trator ia passar por cima da gente. O promotor bateu o olho nos papéis. Ouviu 2 palavras de Padre Miguel, 3 da senhora fofoqueira que todo mundo respeita sem admitir, Dona Ritinha, e mais um punhado do operador honesto que se recusou a avançar. Amarrando as peças, ele respirou fundo. O trator não vai andar um dedo, disse. E vocês? Olhou para o capataz e para os cabras. Vão guardar arma e calar a boca. A gente vai para a delegacia registrar tudo. Se o delegado não quiser, eu quero. E eu sou o Estado. Entenderam? O capataz engoliu seco. Desarmado pela lei, pela coragem coletiva e pela música, restou a ele cuspir o veneno de sempre. Cês estão mexendo com gente grande. Isso não termina assim. Termina com papel e assinatura. O promotor retrucou. E com a mata de pé. A multidão começou a se dispersar com cuidado. O trator ficou quieto como touro dominado. Elias desceu devagar, sentindo o corpo depois do susto. Lívia veio por trás, tocou o ombro dele. Os 2 se olharam sem achar palavra. Zé Sanfoneiro puxou uma música mais leve e Dona Ritinha, emocionada, enxugou o olho com a barra do vestido. Naquele fim de tarde, de volta à casa, o céu ficou coral. Um vento fresco subiu da vereda. Eles se sentaram no batente outra vez, as costas encostando sem querer. O corpo de Elias ainda vibrava do que tinha feito. Ele falou sem muito pensar. Eu não sabia que sabia. Subir no trator, cortar cabos, falar alto com um homem armado. Eu sempre achei que era feito madeira nova. Mole para entortar. Madeira nova fica só esperando a hora de virar viga. Lívia sorriu. O senhor só estava esperando. E você... Ele encarou de leve. Você me deu mão. Eu nunca segurei mão assim. Sem medo. Ela riu, baixinho. Eu também não sabia que ainda tinha força para confiar. Achei que a morte de Raul... O nome do marido lhe saiu com doçura. Tinha levado tudo. Mas deixou um vazio onde coube coragem nova. E ela hesitou, buscando a palavra com cuidado. Vontade de viver que não me consome de culpa. Elias assentiu. A noite acendeu grilos. Ele respirou fundo, chamando a coragem que agora conhecia pelo nome. Lívia, eu não entendo muito. Não sei falar bonito. Só sei que, quando você está perto, tudo fica claro. A mão sua cabe na minha. E eu queria aprender a te beijar. Mas só se você quiser. Só se for bom para você.
Ela colocou a mão no rosto dele, devagar, como quem ajusta um quadro torto na parede. O gesto não tinha pressa. Tinha cuidado. Tinha futuro. Eu quero, disse, simples. O beijo que veio depois foi primeiro e foi adulto. Cheio de respeito e descoberta. Não foi urgente, foi certo. O corpo deles falou na língua que o sertão entende. Pouca palavra, muito sentido. Quando pararam, riram um pro outro como quem acha água depois de caminhada longa. A gente vai devagar, Lívia avisou, olhando nos olhos. Porque minha ferida ainda coça, mas a vontade da vida é maior. E com você, eu sinto paz. Elias encostou a testa na dela, agradecendo em silêncio. A noite prometeu ser leve, e foi. Dormiram em redes separadas por escolha e cuidado, mas o chão da casa ficou cheio de um perfume novo. Na manhã seguinte, porém, o mundo lembrou que romance no sertão anda com o drama de braço dado. Uma carta chegou pelo menino dos recados, papel amassado, caneta raivosa. Quem protege viúva morre junto. A mata vai cair na sombra da lua nova. Assinatura? Nenhuma, mas dava para ouvir o patrão falando de dentro da tinta. Elias olhou para o papel, o maxilar travado. Lívia respirou fundo, controlou o tremor e ergueu o queixo. Eles não iam correr, não desta vez. E a lua nova já piscava no calendário. A noite da lua nova trouxe um escuro inteiro. Sem claridade de prato lavado no céu, o sertão vira breu. É quando as histórias maiores acontecem, dizem as beatas e os velhos. Elias deixou a lamparina acesa na sala, tirou o facão da bainha e pendurou no prego por cima da porta à mão. Lívia juntou os papéis na sacola com o cuidado de quem arruma menino para sair cedo. Dona Ritinha já tinha prometido dormir no terreiro, de olho aberto e língua mais ainda. Zé Sanfoneiro, compadre de todos, decidiu ficar também. Se vierem, a sanfona grita primeiro. A gente não pode só esperar, Lívia disse, virando para Elias. Amanhã cedo vamos para Barbalha com o promotor. Dr. Lacerda mandou o recado. Quer a gente lá para assinar denúncia. Vamos. Elias concordou, firme. Mas hoje eu fico no terreiro. A gente fica, ela corrigiu, e o plural fez a casa crescer de novo. Lá pelas 11, um cochicho de pneu na areia. Sombra de caminhonete sem farol subindo a ladeira. Zé Sanfoneiro, deitado na rede, parou a respiração. Dona Ritinha, com a colher de pau debaixo do travesseiro, levantou como gata. Elias e Lívia se entreolharam. O medo veio com passos conhecidos. Elias sentiu a mão suar. Lívia pegou a mão dele no escuro e apertou. Foi como encontrar o chão. 3 homens desceram da caminhonete, um deles com galão de gasolina. Outro trouxe um embrulho de pano, talvez arma. O terceiro tinha o boné do patrão. Cochicharam, apontaram, riram de canto. O cheiro da gasolina começou a subir como veneno no ar. Vão tocar fogo. Pita sussurrou, surgindo do escuro com João de Moenda. Eu avisei o povo. Tá vindo gente. Elias sentiu o coração virar tambor. O lenhador que respeita madeira tinha diante de si o pior pecado. Fogo sem necessidade. Ele saiu pro terreiro, com passos serenos, Lívia ao lado, Dona Ritinha atrás, sanfona de Zé nas costas, Pita e João firmes. Boa noite. Elias falou educado como quem recebe visita. A casa não recebe fogo. Os homens riram, mas o riso saiu torto. Aquela gente não parecia com medo. A mata cai, a casa cai e a viúva cala. Um deles recitou como quem repete recado. A viúva fala e o povo escuta. Dona Ritinha devolveu, a voz cortando noite. E foi então que um coro cresceu dos lados da estrada. Gente do vilarejo, uns 30, talvez mais, vindo com latas d'água, baldes, panos molhados e a coragem vestida de roupas simples. No alto da ladeira, outro farol, o jipe do promotor, e vindo junto a viatura do sargento que jurava neutralidade, mas entendeu o recado. Hoje é lei do lado que respeita. O homem do galão hesitou.
O do boné rosnou: corre! Mas correr não dava. O povo cercou sem encostar. A lei encostou de leve, que é como lei boa encosta. Doutor Lacerda saiu do carro, cansado, mas com a caneta pronta. Vocês estão presos, disse. Ninguém resistiu. Havia momento em que a valentia faminta aprende que perdeu. Levaram os 3. O povo ficou, respirando junto. Zé Sanfoneiro resolveu que a noite precisava de música. Tocou um shot miúdo, baixo, para não acordar demais o destino. E ali, no terreiro, Elias olhou para Lívia e soube que a palavra casa tinha mudado de sentido para sempre. Ainda assim, o patrão era grande e a lua nova tinha mais escuridão para gastar. No outro dia cedo, no caminho para Barbalha, a estrada de barro vira serpente. A caminhonete velha de João de Moenda levava Elias, Lívia e 2 sacos de prova. No meio do percurso, um tronco caiu na frente. Sabotagem. Quando João desceu para afastar, ouviram o estampido. Tiro? Não. Pneu estourando. Mais uma armadilha. Eles não desistem. Lívia falou sem tremer. Elias botou a mão no ombro dela. Nem nós. Foi quando do mato saiu um menino magro, uns 12 anos, rosto conhecido, filho do operador do trator. Trazia uma bicicleta e um envelope. Meu pai mandou, disse ofegante. Papel do patrão. Ele guardou cópia de planilha. Tem nome, tem valor, tem tudo. E ele tá com medo. Mas disse que agora é certo fazer o certo. O envelope pesou na mão de Elias como uma chave. No mesmo instante, um barulho de moto ao longe. Capangas? Talvez. O tempo apertou. Dona Ritinha e Zé Sanfoneiro vinham num carro atrás com Padre Miguel. Resolveram todos pegar a vereda de terra batida que cortava caminho por dentro da roça de milho. João de Moenda, motorista de fé, levou a caminhonete como barco em enchente, pulando valetas, desviando de pedra. Na entrada de Barbalha, o mundo pareceu abrir. O promotor já esperava no fórum. A denúncia entrou. Carimbo, bum, bum, bum. Elias olhou o movimento e achou poesia em papel. Agora é processo, Dr. Lacerda explicou. E processo é caminho longo. Mas hoje, a mata do umbuzeiro ganhou tempo de viver. No retorno, cansados e leves, pararam numa bodega na beira da estrada. O dono, seu Clemente, serviu cuscuz com manteiga e café. Lívia comeu com vontade. Elias também, rindo de si ao perceber que nunca tinha gostado tanto de um cuscuz simples. No canto, um rádio velho tocava uma canção de amor. A vida foi cabendo na mesa pequena. Elias, Lívia começou, mexendo a xícara. Quando tudo isso acabar, eu quero ficar, se você quiser, não só pelo processo, pela gente, pela casa, pela rede que balança sem medo. Elias sentiu o peito abrir como janela. O mundo entrou com vento. Eu quero, disse, e a palavra ficou morando ali. Nos dias seguintes, o vilarejo se organizou. O padre, a associação de pequenos agricultores, o promotor, todo mundo botou tijolo na parede da resistência. O patrão, cujo nome era dito baixo, mas agora ganhava letras nos jornais da região, tentou de tudo. Boato, ameaça, propina. Nada colou. Quando a coisa é de todos, não tem cola que preste. A mata ficou de pé, ao menos por enquanto, e as noites foram ficando mais serenas. Foi num desses serenos que, debaixo de um umbuzeiro, Elias e Lívia, adultos livres e consentidos, decidiram dar um passo a mais. Não foi fogo de palha. Foi fogueira de São João, acesa com cuidado e alegria, iluminando 2 pessoas que se escolheram. A intimidade, falada com o corpo, dita com os olhos, protegida pelo respeito, foi escola. Elias, aluno dedicado, soube ouvir e aprender. Lívia, mestra terna, soube guiar e acolher. Quando o vento passou pela copa, levou consigo um agradecimento que nem precisava de palavra. No outro dia, a vida continuou.
Feira, risadas, madeira velha virando viga boa, a sanfona ensaiando mais um shot e Dona Ritinha espiando da janela com um sorriso de canto, satisfeita de ver o mundo entrando nos eixos. Mas o sertão, sabido que só, gosta de testar a firmeza das coisas. E uma notícia correu como fogo em palha seca. O patrão fugira, mas a Polícia Federal fechara a estrada, apreendera caminhões, e a lista de nomes ia sair no rádio no domingo. Entre os nomes, segundo se dizia, estava o de um vereador querido na região, homem de boa fala e sorriso pronto, amigo de muitos. Aquilo ia mexer com o vilarejo, dividir gente, fazer levantar poeira de dentro de casa. No sábado à noite, o céu prometeu chuva. E todo mundo sabe que, quando a chuva vem, ela não escolhe telhado. Cai para quem estiver de coração aberto. E às vezes de coração descoberto. No silêncio entre um trovão e outro, um último recado chegou à porta de Elias. Uma carta limpa, letra caprichada desta vez. Sei que errei, dizia, mas há coisas que vocês não sabem. Amanhã, no pé do umbuzeiro, ao meio-dia, a assinatura inesperada, o vereador. E no sertão, quando a verdade resolve se apresentar, ela sempre escolhe uma sombra fresca para não queimar demais. Meio-dia, pé do umbuzeiro. O céu, carregado, parecia ventre pronto para parir água. O vilarejo chegou devagar, uns de guarda-chuva velho, outros de chapéu de palha. Padre Miguel, promotor Lacerda, Dona Ritinha, Zé Sanfoneiro, Pita, João, até seu Clemente da bodega fechou a porta para ver a história no lugar onde a história se fazia. Elias e Lívia, de mãos dadas, se colocaram diante do tronco grosso, que tinha cicatriz antiga de raio e galho novo florescendo, como eles. O vereador veio com o rosto abatido. Não trazia palanque, nem discurso. Trazia só um envelope e um pedido no olho. Eu preciso falar, disse, buscando um jeito de respirar. Fale. O promotor autorizou sem prometer nada. Eu cresci aqui, começou o vereador. Aprendi a rezar nessa sombra. Jurei que ia defender essa terra. Mas a ambição entra pela fresta da casa de pobre e de político do mesmo jeito. O patrão me comprou com promessa de posto de saúde, de estrada asfaltada, de emprego. Assinei papel sem ler direito. Vendi voto de comissão. Foram 2 anos de seca braba e eu com medo de perder o cargo. E perdi a alma primeiro. Ele engoliu em seco, a voz falhando. Depois que o marido de Lívia morreu, eu soube que a assinatura era minha num frete errado. Carimbaram o nome dele para esconder, mas era minha culpa. Eu não empurrei ninguém, não ameacei, mas deixei empurrarem e ameaçarem em meu nome. Estendeu o envelope ao promotor. Aqui tem comprovante, troca de mensagem, cópia de planilha. Eu vou pagar. Se puder, vocês me perdoem um dia. Se não puder, que a mata perdoe. Ela é mais justa que a gente. O silêncio pesou bonito. Não era silêncio de medo. Era de entendimento. O promotor recolheu o envelope. O padre rezou uma oração curta que parecia abraço. Dona Ritinha fungou. Zé Sanfoneiro puxou 2 notas na sanfona, só para lembrar que a vida ainda tinha música. Eu errei. O vereador repetiu, olhando para o povo. E não vou fugir. A chuva caiu, primeiro fina, depois grossa, lavando rosto, papel e culpa. Ninguém correu. A água batia no chão como pés dançando. Lívia segurou a mão de Elias com força e, de repente, se virou de frente para ele, os olhos brilhando d'água de chuva e de emoção. Choveu. Ela sussurrou com um sorriso que tinha infância. Choveu. Ele respondeu, sentindo dentro dele uma nascente abrindo. A partir daquele dia, o processo seguiu seu caminho. O patrão, encurralado pelos papéis do operador, pela confissão do vereador e pelo coro do povo, foi preso em outro estado. O vereador renunciou e, meses depois, voltou à praça da cidade, não como herói, mas como homem tentando remendar o que rasgou. E isso, às vezes, já é um começo.
A mata do umbuzeiro foi protegida por decreto municipal, estadual, bênção de padre, canto de sanfona e promessa de quem planta. Em volta dela, as crianças passaram a brincar de roda e os mais velhos deitar na sombra depois do almoço. Elias e Lívia, enfim, arrumaram a casa pequena para caber 2. Tiraram o retrato velho da mãe do lugar sozinho e botaram ao lado um retrato novo, os 2 no terreiro, com a copa do umbuzeiro aparecendo ao fundo. A rede da mãe continuou lá, agora recebendo cochilos de gente feliz. A cozinha ganhou panelas maiores porque Dona Ritinha vivia chegando com visita. Zé Sanfoneiro compôs um shot chamado Lenhador e Tempestade, que tocou nas festas juninas daquele ano, fazendo muita gente chorar dançando. Quanto a Elias, deixou de se chamar Bicho do Mato e virou Elias do Umbuzeiro, título de respeito. Aprendeu a falar de si sem pedir desculpa, e nunca mais disse, nem por brincadeira, que não conheceu o calor de uma mulher. Conheceu, sim, o de uma. E foi o suficiente para o mundo todo. Numa tarde calma, sentados no batente, eles conversavam sobre o que a chuva fez brotar, sobre o milho que vingou, sobre a vida que ganhou rumo. O céu estava azul, as nuvens preguiçosas, e um pássaro cantou no fio. "Sabe o que eu aprendi, Elias?" perguntou Lívia. "O quê?" "Que a gente pensa que é árvore seca, mas às vezes é semente. Só estava faltando água e tempo." Ele sorriu, aquele sorriso raro que agora aparecia sem pedir licença. "E mão", completou. Faltava uma mão que não soltasse. Eles ficaram em silêncio bom, olhando o terreiro, a estrada, o longe. O mundo, enfim, coube. E no horizonte, a chapada do Araripe fez a moldura daquilo tudo, lembrando que o sertão, quando ama, ama com vento, pedra e raiz. Anos depois, no mesmo baixio do umbuzeiro, uma menina corria com um vestido amarelo, os pés batendo no chão com alegria. Elias, agora com alguns fios brancos, a perseguia rindo sem pressa para alcançar. Lívia, sentada numa esteira, bordava devagar, os olhos, vez em quando, se perdendo na copa da árvore que os abençoou. A vida não ficou fácil, nunca fica, mas ficou boa. E isso, no sertão, é milagre que a gente também constrói com a própria mão. Moral da história: quando a coragem encontra o respeito, o amor aprende a falar. E quando o povo se junta, até a mata respira melhor.